A verdade sobre a conquista lunar. No século XXI, uma das maiores proezas do homem continua a provocar controvérsia. It's one small step for man, one giant leap for mankind. As alunagens das naves Apollo aconteceram mesmo ou foram um embuste muito bem engendrado? Bill Kaysing é muitas vezes chamado o pai dos defensores da teoria de uma conspiração lunar. Penso que quando Neil Armstrong disse que era um passo pequeno para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, a pegada que deixou foi na Zona 51, a norte de Las Vegas, Nevada. Edwin Buzz Aldrin, astronauta da nave Apollo 11, foi o primeiro a seguir os históricos passos de Neil Armstrong. Sou totalmente pela liberdade de expressão, mas penso que as pessoas têm de ser responsáveis quando, intencionalmente e em seu benefício, pensam em enganar os jovens, que são os futuros dirigentes do mundo. Surpreendentemente, as teorias de uma conspiração lunar provêm de um pequeníssimo grupo de pessoas. Porém, nas últimas 3 décadas, as ideias de uns poucos entraram na consciência do público. Tenho ouvido dizer que a alunagem foi feita num estúdio de televisão. Havia um fundo negro com estrelas a fingir. A sombra da bandeira colocada na Lua apontava para um lado e a do homem apontava para o outro. Já ouvi dizer que no vídeo o terreno não era correto, nem o modo de andar deles. Em algumas das fotografias não há estrelas e de haver, pois como a Lua não tem atmosfera, as estrelas brilhariam intensamente. Mas se as missões Apollo foram forjadas, isto significaria que a NASA tinha criado um embuste de proporções monumentais. Há 40 anos, a União Soviética e os Estados Unidos lutavam entre si pelo domínio global. Então, em 4 de outubro de 1957, os soviéticos puseram em órbita o Sputnik, o primeiro satélite, um avanço decisivo que atingiu a América onde mais lhe doeu, no coração da alta tecnologia. O Sputnik foi uma grande surpresa para muita gente no nosso país. Penso que o Presidente procurou um modo de repostar e, a conselho de algumas pessoas, escolheu um objetivo que lhe pareceu que, de certeza, seríamos nós os primeiros a alcançar. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. No auge do programa Apollo, trabalhavam na NASA 400 mil pessoas. Porém, a ida de um homem à Lua era tão importante que levaria o governo dos Estados Unidos a forjá-la. Se era, uma legião de empregados da NASA não só participou no embuste, como também o escondeu do resto do mundo. Foi um passo gigantesco para a humanidade. Sonhávamos alcançar o espaço e, em pouquíssimo tempo, concretizámos esse sonho. Foi uma grande proeza. Em 16 de julho de 1969, os astronautas da Apollo 11 prepararam-se para a descolagem. Mas enquanto o mundo aguardava ansiosamente que se fizesse história, um homem já tinha dúvidas. Durante a década de 60, Bill Kaysing foi diretor de publicações técnicas na Rocketdyne, a empresa que ajudou a fabricar os foguetões Apollo. Kaysing, que tinha acesso a alguns dos documentos altamente secretos da empresa, questionou a competência do projeto Apollo. Afirma ele que a CIA tentou silenciá-lo com 3 atentados contra a sua vida. Atualmente leva uma vida tranquila no deserto de Nevada, onde tem um refúgio para gatos. Acredito mesmo que os astronautas não estavam na cápsula de comando no lançamento. Se fez um número de magia com eles. Subiram no elevador, mas desceram pouco depois. Por outras palavras, não se quis arriscar as vidas dos astronautas no caso de o foguetão Saturn rebentar.
Tal como Bill Kaysing, Ralph René, engenheiro autodidata e escritor, questiona a aptidão da NASA para a engenharia na altura dos lançamentos. Eles não podiam ir à Lua com os meios que tinham. Na verdade, nem hoje, nem amanhã lá poderão ir. Não se enviam homens para onde não se enviou um macaco. Mas se a NASA não pôs um homem na Lua, teve de forjar provas. E são as imagens divulgadas pela NASA que mais têm alimentado as teorias de uma conspiração. Marcus Allen é o editor inglês da Nexus, uma revista de política, história e ciência alternativas. É possível demonstrar que tais fotografias não foram tiradas na superfície da Lua. Se não foram tiradas na superfície da Lua, só há outro sítio onde podiam ser tiradas: a Terra. Os defensores da teoria de uma conspiração creem que as 6 idas das naves Apollo à Lua foram logros e apontam para estas fotografias da NASA como provas. Por exemplo, afirmam que as zonas iluminadas por trás deviam ser sombrias, quando na realidade mostram todos os pormenores. Noutras, as sombras fazem ângulos quase retos. Será porque havia várias luzes? Em nenhuma das fotografias da Apollo se vê um único vestígio de estrelas, apesar de terem sido tiradas no espaço. Quando se acelera um filme de arquivo, os astronautas parecem deslocar-se à velocidade normal da gravidade da Terra. E o que faz a bandeira parecer ser batida por uma brisa, quando na Lua não há vento? Para averiguar estas afirmações de que houve uma conspiração, recorremos aos nossos conhecimentos técnicos de cineastas para criarmos um cenário lunar. Escolhemos os pináculos de Trona, uma zona desértica a 4 horas de Hollywood, a casa do cinema. O nosso cenário lunar será usado como pano de fundo, não para forjarmos as nossas alunagens, mas sim para desafiarmos as teorias de um lobo. E embora não possamos reproduzir a intensidade do Sol na noite do deserto, a nossa única luz de estúdio é bastante potente para as nossas experiências. Pondo à prova alguns dos argumentos de uma conspiração mais famosos, poderemos acabar de vez com as teorias de fraude? Em 1969, o público tinha poucos motivos para questionar o histórico primeiro passo da humanidade na Lua. Afinal, esta proeza celebrava a supremacia tecnológica. A América tinha finalmente ganho a corrida ao espaço. Enquanto milhões festejavam a histórica missão, Ian Morrison era aluno no radiotelescópio de Jodrell Bank, perto de Manchester, Inglaterra. De lá presenciou o acontecimento de uma perspectiva única. O dispositivo de radiodetecção do telescópio permitiu-lhe escutar as conversas dos astronautas. Possibilitou-lhe ainda seguir o módulo Eagle nos preparativos para pousar na superfície da Lua. Não estávamos a seguir oficialmente a nave Apollo, mas sim a escutá-la por divertimento, no nosso interesse. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Pudemos ouvir toda a conversa dos astronautas até pousarem na superfície. Estavam muito entusiasmados e deve ter sido maravilhoso quando pousaram. 2, 1... Zero. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. O astrónomo Sir Patrick Moore relatou a missão em direto para a televisão inglesa. Desde o alvorecer da humanidade que sonhamos ir a outros mundos. Aquela era a primeira vez que se concretizava esse sonho. Foram momentos empolgantes, claro, e também de grande tensão. Eu conhecia Neil e Buzz. Como não havia possibilidade de salvamento, se a alunagem corresse mal, eles não poderiam regressar, e esse pensamento era insuportável. Os defensores da teoria de uma conspiração afirmam que a NASA enfrentava um grande desafio com a sua primitiva tecnologia da década de 60. Apenas 14 meses antes da missão Apollo 11, Neil Armstrong pilotou num ensaio um protótipo do veículo da lunagem. O resultado foi desastroso. Por azar, ele perdeu o domínio do veículo, mas por sorte conseguiu ejetar-se antes de este se desfazer em chamas.
O que se pretende fazer ver, claro, é que se eles não conseguiam fazer um simulador funcionar na Terra, como iriam fazer o módulo lunar funcionar na Lua? Os defensores da teoria de uma conspiração questionam não só as aptidões técnicas do módulo de alunagem, como também os computadores que o guiavam. Comparam a tecnologia de computadores a bordo da nave Apollo à de uma calculadora de bolso. Jim Oberg é um ex-engenheiro do vai-vem espacial e tinha sido contratado pela NASA para escrever um livro a rebater as afirmações de conspiração. Quando a NASA desistiu do livro, Jim continuou a sua defesa do projeto Apollo. É espantoso reparar que num automóvel talvez haja mais tecnologia de computadores do que nas naves espaciais Apollo. Mas como Jim faz notar, o que conta não é a tecnologia de que dispomos, mas sim o modo como a usamos. Naquele tempo, a linguagem dos computadores das Apollo era numérica. Ao contrário dos computadores pessoais modernos, os computadores das Apollo não tinham de armazenar ficheiros nem de processar imagens. A maior parte dos complexos cálculos era feita no controle da missão, e estas informações eram transmitidas aos astronautas. Era um computador muito simples, porém todas as tarefas necessárias estavam bem definidas e eram bem entendidas. O computador não podia fazer muito mais, mas era capaz de fazer o suficiente pelas Apollo. Em Jodrell Bank, Ian Morrison acompanhou os cruciais derradeiros minutos do maior desafio ao módulo Eagle, guiado por computador, pousar na Lua. Tínhamos aqui equipamento que podia medir a aceleração ou desaceleração da nave espacial a abrandar para pousar. Está aqui mostrado graficamente. Isto é uma cópia do gráfico original. Vemos uma curva suave. O tornar-se menos pronunciada significa que a nave estava a descer lentamente para pousar, controlada por computadores. 60 seconds. Lights on. Mas o mais interessante é que, pouco antes de parecer ir pousar, o gráfico mudou. E em vez de descer, a nave acelerou para cima. Quando estávamos a 150 metros da superfície, Neil Armstrong mudou manualmente a direção à nave, pois viu que estávamos a ir para um sítio que lhe parecia pouco adequado e quis sobrevoá-lo para alcançar o outro lado. Roger, 1201 alarm. Roger, we got you. We're going at alarm. Neil Armstrong tinha percebido que o piloto automático ia fazê-los pousar numa cratera repleta de pedregulhos. Ele fez subir o módulo. Vemos que aqui há um pequeno solavanco na altura em que ele acelerou para se afastar da superfície. A seguir vemos esta pequena ondulação de quando sobrevoou a cratera e, por fim, fez pousar o módulo. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Então ouviu-se a voz do Neil. O Eagle pousou. Para mim foi um momento de grande alívio, mas como estava em direto, tive de ser comedido no que dizia. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os primeiros passos da humanidade na Lua tornaram-se o epicentro das teorias de um embuste. Ao tentarem provar que as missões foram forjadas, os defensores da teoria de uma conspiração analisaram as imagens uma a uma. Um dos conjuntos de imagens mais famosos da história é a dança de Buzz Aldrin na paisagem lunar. Quase ao fim de 2 horas e meia diante da câmara de televisão, pude saltitar de um lado para o outro e demonstrar os diferentes métodos de deslocação. Devido às restrições do olfato espacial, os movimentos eram como que ao retardador. Mas os defensores da teoria de uma conspiração afirmam que estas imagens foram filmadas num estúdio e emitidas a meia velocidade. Quando são aceleradas, os astronautas movimentam-se como se estivessem sujeitos à gravidade da Terra. No nosso cenário lunar, o nosso astronauta vestiu uma réplica fiel de um fato da Apollo 11. Se os defensores da teoria de uma conspiração tiverem razão, poderemos reproduzir os movimentos na gravidade lunar, mostrando-o ao retardador.
A meia velocidade, os desajeitados saltos do nosso astronauta assemelham-se vagamente aos de quem caminha na Lua, mas ele não consegue imitar a leveza dos passos de dança de Buzz Aldrin. A NASA enfrentou os seus desafios ao tentar preparar os astronautas para a vida no espaço. Há diversos modos de suspender uma pessoa e amparar-lhe até 1/6 do peso, usando roldanas ou fazendo-a caminhar numa plataforma inclinada. Outro dos métodos preferidos da NASA era o voo em parábola, ou como os astronautas lhe chamavam, o cometa dos vômitos. Subindo e mergulhando numa série de arcos, um avião pode simular gravidade reduzida durante 30 segundos. Estas sessões serviam para ensaiar os fatos espaciais. Porém, como afirmam os defensores da teoria de uma conspiração, se a NASA forjou as missões Apollo, também teve de forjar os indícios fotográficos. Não creio que os astronautas pudessem ter tirado as maravilhosas fotografias que a NASA apresentou como tendo sido tiradas na Lua. Havia muitos impedimentos naturais. Além disso, eles envergavam luvas, situação que naturalmente lhes estorvava os movimentos, e também não tinham iluminação. Ralph René crê que a concepção dos fatos espaciais Apollo impediria os astronautas de tirar fotografias na Lua. Ele concebeu uma máquina para luvas espaciais que reproduz os efeitos do espaço no corpo. In the near vacuum of space, the gases within his body would immediately expand. Vou fazer o vácuo nesta câmara que construí. Pus lá dentro uma luva. E para provar que a flexibilidade que os fatos e as luvas deles pareciam ter é impossível. Agora, posso lá pôr a mão e mexê-la para todos os lados. Posso agarrar, fechar o punho, levantá-la e baixá-la, mas se ligar este comutador e fizer o vácuo na câmara... À medida que o ar é retirado da máquina, vai sendo mais difícil mexer a luva. A luva já não quer mexer-se. Não consigo dobrá-la para trás, mal consigo vergá-la para baixo e não consigo manter o punho fechado. E nunca se poderia. Com uma luva, como poderia alguém pegar em pequenos parafusos e porcas, como eles eram mostrados a fazer, ou carregar no disparador de uma câmara? Jay Windley, um experiente engenheiro aeroespacial, tem na internet um site dedicado a rebater as teorias de uma conspiração lunar. É tão apaixonado por este assunto que se dedicou a desafiar mesmo as teorias mais insistentes. Isto é uma câmara Hasselblad EL500, fabricada especialmente para as missões lunares. Era presa ao fato espacial com esta baioneta. A câmara tinha em redor da base e da parte traseira um suporte no qual deslizava até esta unidade de comando para que o astronauta pudesse trabalhar com as mãos sem ter de pensar na câmara. As câmaras lunares não tinham visor porque os capacetes dos astronautas os impediam de olhar para baixo para enquadrar a fotografia. Podíamos apontar a câmara para onde quiséssemos sem ter de espreitar por um visor. Mas, segundo os defensores da teoria de uma conspiração, este problema não podia ser resolvido. Numa câmara Hasselblad, o disparador está aqui. Não se consegue vê-lo dentro dos capacetes que os astronautas tinham. Assim, como sabiam que tinham tirado uma fotografia? Como sabiam que tinham o dedo no disparador? Como sabiam que tinham carregado no disparador? O disparador, que normalmente é um botão muito pequeno, foi feito com um tamanho grande para se poder premi-lo com uma luva de astronauta. Além de fatos interiores pressurizados, havia outros meios que ajudavam os astronautas a trabalhar com a câmara. Esta lente Zeiss-Weygand foi dotada destas pequenas saliências para que o astronauta pudesse sempre manipulá-la, mesmo usando luvas. Pode ser rodada nos dois sentidos. O anel de focagem foi dotado de pontos fixos que correspondem a perto, meia distância, longe e infinito. Assim o astronauta não tinha de reparar se estava a 2,5 metros ou a 3 metros do assunto a fotografar. Não tinha de medir cuidadosamente essa distância. Richard Underwood foi quem ensinou aos astronautas da Apollo a arte da fotografia lunar.
Já no início se sabia que, quando regressassem daquela viagem, eles seriam heróis nacionais. Mas as fotografias, se fossem boas, viveriam para sempre. Eu só lhes dizia que o caminho para a imortalidade era a qualidade das fotografias, nada mais. Deviam esquecer tudo o mais. Foi dito aos astronautas que levassem as câmaras lunares para onde quer que fossem e praticassem. Levaram-nas para casa para fotografar os amigos, os familiares, os churrascos, os acontecimentos desportivos e todos os tipos de coisas. Ficaram a conhecer bem as câmaras. Todos os tripulantes sabiam trabalhar com elas. E os resultados no filme foram espantosos. Ironicamente, estes resultados espantosos conduziram a uma das mais famosas anomalias fotográficas, o estranho caso das sombras lunares. As sombras são das provas mais fortes de que não fomos à Lua. Se virmos bem as fotografias apresentadas pela NASA como genuínas, notaremos que em muitas delas as sombras não são paralelas. Como o Sol era a única fonte de luz, todas as sombras na Lua deviam ser exatamente paralelas, mas não são. Como na Lua as sombras apontam em diferentes direções, os defensores da teoria de uma conspiração dizem que elas eram criadas por fontes separadas de luz artificial. Só há um Sol, não dois. Mas aquelas sombras eram incongruentes, porque ora divergiam dos objetos, ora convergiam, o que não pode ser. Neste planeta, vemos que as sombras de dois objetos, criadas pelo Sol, são paralelas. Porém, se formos averiguar se Ralph René tem razão, veremos que as sombras nem sempre são paralelas. As sombras são um modo muito impreciso de determinar a direção da fonte de luz, pois tendem a divergir e a convergir consoante a forma dos objetos que as fazem, e ainda consoante o terreno atrás desses objetos. A direção das sombras é assim afetada. Os defensores da teoria de uma conspiração podem dizer que a sombra segue numa direção ou noutra, literal e figuradamente, e podem levar um leigo a duvidar do que vê. Os céticos questionam ainda os pormenores visíveis em zonas que deviam ser sombrias. A sua explicação é de que havia uma segunda fonte de luz a iluminá-las. Vejamos uma das fotografias mais famosas do século XX, O Homem na Lua. Foi tirada por Neil Armstrong a Buzz Aldrin na missão Apollo 11. Esperaríamos que a zona de sombra que vemos aqui, criada por esta luz crua, fosse invisível, mas não é. Mas no nosso cenário lunar artificial vemos nitidamente as propriedades refletoras criadas pela nossa única fonte de luz. Como se pode ver, em toda esta imagem só há uma fonte de luz, que está atrás de nós. Segundo os defensores da teoria de uma conspiração, este lado do astronauta deveria estar em sombra total, mas não está. Porquê? Porque a luz do terreno à nossa volta é refletida para o astronauta e ilumina-o deste lado. Outra causa de suspeita entre os defensores da teoria da conspiração é um momento alto de simbolismo da Apollo, a bandeira americana. Há uma bandeira americana sempre fortemente iluminada, mesmo do lado em que devia haver sombra, que devia estar totalmente escuro. É óbvio que eles tinham pequenos holofotes, pois só assim a bandeira podia ter aquele aspecto. Os defensores da teoria de uma conspiração dizem que é suspeito a bandeira estar bem iluminada dos dois lados em todas as fotografias. Dizem que também devia ter sombra. Aqui, vemos a nossa bandeira bem iluminada pela frente, mas se virmos para o outro lado, veremos que, mesmo com a nossa única fonte de luz, também está bem iluminada. A luz transparece e ilumina este lado da bandeira. Mas e a questão da bandeira a ondular num ambiente em que não há vento? Quando se filmaram algumas das cenas com a bandeira, havia aparelhos de ar-condicionado ligados para refrescar os astronautas, que envergavam aqueles quentes fatos espaciais. Portanto, é bem possível que o que víamos fosse vento. Esta bandeira a ondular será a melhor prova de que as alunagens foram forjadas num estúdio? No nosso cenário lunar, Jay Winley tenciona provar que não.
A colocação das bandeiras da Apollo deu aos defensores da teoria de uma conspiração o que eles creem que seja a sua carta vencedora. O que vejo é um adejar, causado por pressões variáveis de vento. Portanto, a fotografia não poderia ter sido tirada na Lua, por muito que os apologistas digam que foi ou isto ou na Lua à brisa. Apesar de todos os preparativos na Terra, Neil Armstrong e Buzz Aldrin não sabiam o que esperar quando foram colocar a bandeira. A colocação da bandeira na Lua foi realmente um momento alto de simbolismo da missão. Não foi uma coisa ensaiada. Neil sabia onde a bandeira estava guardada. Fomos buscá-la e juntámos as duas peças. Os astronautas tiveram de cravar a haste da bandeira na dura superfície lunar com movimentos de torção. Uma vareta horizontal de alumínio mantinha a bandeira direita. Essa fazia a ponta livre da bandeira adejar. Isto é um tubo de alumínio, parecido com os usados na missão Apollo, muito flexível. Se eu o vergar e largar, vemos que o movimento continua durante algum tempo. Na Terra, a resistência ao ar amortece este movimento pendular, mas na superfície da Lua não há ar que amorteça a bandeira e a impeça de ondular. O indício mais óbvio de que a bandeira estava mesmo na Lua é que não se mexia quando eles passavam perto dela. Só se mexia quando eles tocavam na haste ou a largavam, fazendo-a baloiçar para trás e para diante. Não ondulava como se fosse atingida por um sopro. Baloiçava para trás e para diante como uma cota de malha. Experimentem fazer isto lá em casa. Os defensores da teoria de uma conspiração apontam para outra estranha incongruência que não pode ser explicada pela ausência de atmosfera. Quando o módulo de alunagem de 16 toneladas pousou, os seus foguetes impulsores deviam ter soprado para longe a camada superior de poeira e destapado a superfície rochosa da Lua. Porém, nitidamente vêm-se pegadas por baixo da nave espacial e parece não haver poeira nos suportes. O potentíssimo jato de chamas, calor e gases facilmente abriria uma grande cratera. De facto, pensou-se que a cratera seria tão grande que o veículo lunar desapareceria nela. O que é verdade. Ralph René concebeu uma experiência para ilustrar a sua afirmação de que o módulo de alunagem acionado a foguetes devia ter feito uma cratera. Segundo os seus cálculos, o foguete do módulo lunar é 26 vezes mais potente do que um soprador de folhas de jardim. Se este pode fazer uma cratera em cascalho, uma nave espacial com 4.000 kg de força impulsora também devia fazer. Ao pousarem, eles não deslocaram poeira seca, pequenas pedras, nada. Por isso, esta demonstração vai mostrar que este material desaparecerá logo e que até conseguirei abrir um buraco nele. Há já algum tempo que não uso isto. Vamos lá. Se René tiver razão, a superfície lunar, tal como este monte de cascalho, apresentaria sinais visíveis de ter sido afetado. Depois de pousarem, a poeira fica onde estava. Como pode ser? Se soprarmos poeira para longe, ela vai para longe, como fiz aqui. O chão ficou limpo. Porém, ao aproximar-se da Lua, o veículo Eagle tinha reduzido para 25% a sua potência. Ao descer para pousar, o seu suave movimento de avanço reduziu ainda mais o efeito dos impulsores na superfície da Lua. E um olhar mais atento a algumas das fotografias revela que, de facto, a alunagem afetou uma finíssima camada de poeira, mas não o suficiente para esta cobrir os suportes do módulo. Mas a poeira não é o único elemento que falta nas provas fotográficas. Como na Lua não há condições meteorológicas, esperaríamos uma vista espetacular do espaço, porém nas fotografias da Apollo não há estrelas. Felizmente para mim e para os que procuram apurar a verdade, eles não tiraram fotografias das estrelas. Bill Kaysing está convencido de que isto foi uma decisão consciente da NASA. Os astrónomos poderiam facilmente perceber que as posições das estrelas não eram as que apareceriam numa fotografia tirada na Lua.
Assim, é mais um caso em que se ignorou um pormenor por não se poder forjá-lo. Se falássemos com Aldrin, com Armstrong ou com qualquer dos outros astronautas da Apollo, eles não respondiam à grande maioria das perguntas relacionadas com as estrelas. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Perguntei a Neil Armstrong se tinha visto estrelas, pois sabia que todos fariam esta pergunta. Eu já sabia a resposta, claro, os nossos olhos não estão adaptados a isso. Os olhos humanos reagem à luz, abrindo e fechando a íris. Em luz intensa, a íris diminui de tamanho e na escuridão aumenta. Na Lua, os olhos, como a abertura da câmara, não conseguem ajustar-se ao brilho da superfície e à escuridão do espaço, simultaneamente. Se estivermos num estádio bem iluminado por holofotes ou debaixo de um candeeiro de rua, o efeito será o mesmo. Ao olharmos para cima, não veremos muitas estrelas. Nem a nossa câmara de televisão se ajusta ao extremo contraste. No nosso cenário lunar, Jay Windley vai fazer uma experiência na esperança de rebater um dos grandes argumentos dos defensores da teoria de conspiração. Vamos ver se, fotografando o céu noturno com uma câmara idêntica carregada com um filme idêntico, apanharemos estrelas. Vou tirar aqui. Reparem que não espreito por um visor, apenas aponto a objetiva. A experiência de Jay bastará para invalidar os argumentos dos defensores da teoria de conspiração? Na manhã seguinte, os negativos são revelados num laboratório profissional de Los Angeles. Na nossa experiência no deserto, tirámos várias fotografias com diferentes formatos de filme. Nesta fotografia, em 35mm, vemos que as sombras dos tripulantes, causadas pela nossa única fonte de luz, convergem. Na verdade, há uma diferença de quase 90 graus na direção das sombras. Nesta, vemos o efeito do terreno nas sombras. Os montes fazem mudar a direção das sombras. Aqui, a sombra dos astronautas está numa direção e a da tripulação está noutra, devido ao monte. Estes resultados contradizem diretamente as insinuações de conspiração. Tal como os astronautas da Apollo, nós tivemos de adivinhar as distâncias e a exposição. E como não tínhamos um visor, tivemos de adivinhar a direção em que a câmara apontava. Vemos nitidamente que, mesmo com tais deficiências, tirávamos fotografias bastante boas. Vemos logo que nesta fotografia não há estrelas, embora durante a nossa experiência elas fossem bem visíveis. Acontece que são demasiado esmaiecidas para o filme registá-las com a exposição que usamos para estas fotografias. Os resultados da nossa experiência fotográfica parecem ser incontestáveis. Mas a misteriosa imagem desta pedra numa fotografia da Apollo 16 parece apoiar as afirmações de que todas as alunagens foram forjadas. É obviamente uma pedra feita de pasta de papel. Nela vê-se nitidamente a letra C. Para Ralph René, a pedra C devia ser chamada o adereço C. Em Hollywood, quando fazem um cenário, o diretor dos cenários dispõe no chão cartões que têm um A, um B, um C, ou estão numerados de 1 a 10. E o técnico dos adereços põe os adereços em cima desses cartões. Mas em Hollywood tem-se o cuidado de virá-los para não se ver o que tem escrito. A NASA explica que a fotografia tinha um defeito. A letra C é apenas um pelo no negativo. Mas esta explicação não satisfaz o editor Marcus Allen. Ele crê que seria impossível qualquer destas fotografias sobreviver a uma viagem de ida e volta à Lua.
Era uma câmara desprotegida num ambiente desprotegido. Porém, os filmes, as fotografias que vimos, não acusam nenhum sinais de radiação. Em 1998, a IMAX começou a fazer um filme sobre a construção da Estação Espacial Internacional. Levaram as câmaras para o espaço no vai-vem. Tinham carregadores de filme de 70mm, por acaso o mesmo que foi usado nas câmaras Hasselblad da Apollo. Esse filme tinha de ser protegido e foi em caixas revestidas de chumbo. Segundo os defensores da teoria de uma conspiração, a radiação era o último obstáculo insuperável. Não só destruiria o filme, como também mataria os astronautas. O campo magnético da Terra protege-a de grandes quantidades de radiação, mas os defensores da teoria de conspiração creem que para lá desta zona, nas profundezas do espaço, os astronautas seriam vulneráveis aos efeitos mortíferos da radiação. A Lua é continuamente atingida pelo terrível calor do Sol. E, claro, há a radiação cósmica e ainda os micrometeoritos, que se deslocam a 96 mil km por hora e que atravessariam a câmara, o filme e os astronautas. While the odds against a micrometeoroid hitting an astronaut are believed to be extremely low, any puncture would be decidedly uncomfortable. Depois de saírem da atmosfera terrestre, os astronautas atravessaram a alta velocidade os anéis de Van Allen. Van Allen disse que os anéis eram um mar de radiação mortífera. Atravessar este mar seria sujeitar-se a uma dose mortal. Ao sairmos dele, estaríamos cozidos e a morrer. Estes anéis radioativos formam um aro espesso que rodeia o Equador e é menos denso nos polos norte e sul. Assim, mesmo rodeando a cápsula com 2 metros de água ou com uma massa equivalente de chumbo, não se atreveriam a atravessar o escudo de Van Allen. De facto, o Dr. Van Allen, que ainda é vivo, não faz segredo de que considera disparatado o que se diz da radiação mortífera e que é só para quem gosta do absurdo, como ele diz. Ele diz que os níveis de radiação não chegam para fazer-nos mal, a menos que lá ficamos muito tempo, cerca de um mês. A NASA afirma que os astronautas suportaram apenas uma breve exposição ao passarem uma hora na parte menos espessa dos anéis. Mas depois de a atravessarem, enfrentaram um perigo ainda maior. Queriam aqueles cómicos meter-se numa nave de folha de estanho, convencidos de que esta os protegeria da radiação solar? Não me refiro à luz, mas sim à radiação das tempestades solares. Se sujeitarmos um homem a uma erupção solar potente, ele morrerá, se não tiver uma proteção. As erupções do Sol podem fazer avariar os satélites e as redes de energia elétrica. Mas também podem ser detectadas por um sistema de computadores que nos avise com antecedência. Quem pousasse na Lua seria bombardeado pela radiação solar. Foi por isso que eles tiveram de esconder tudo. Porque não é possível fazer tal coisa. Não era possível naquela altura, não é possível agora, e de certeza não será possível no futuro quando tentarem fazer a tal missão tripulada a Marte. Apenas 3 meses depois da missão Apollo 16, a NASA reconheceu que uma violenta erupção solar tinha atingido a superfície da Lua. Tinha sido uma erupção tão poderosa que talvez tivesse matado os astronautas se eles lá estivessem. As erupções solares são daqueles fenómenos que são um risco calculado, pois logo que nos atingem, enchem-nos de radiação. Mas temos muito tempo, horas, se não mesmo um dia ou mais, para regressarmos à Terra ou procurarmos um local blindado ou prepararmos-nos. Os astronautas só podiam valer-se da nave espacial para sobreviverem a uma erupção solar. Eles tinham pensado nisso. Tinham planeado virar o extremo mais volumoso da nave para uma possível frente de radiação. Esse extremo da nave e todo o combustível nele contido concederiam proteção suficiente contra essa vaga de radiação. Para os defensores da teoria de conspiração, a radiação é o último prego do caixão. Eles creem que os astronautas não poderiam sobreviver a uma viagem de ida e volta à Lua. Mas a radiação talvez também permita desvendar segredos da própria superfície lunar. A radiação poderá dar a resposta definitiva à pergunta: pousamos mesmo na Lua?
Ao todo, as missões Apollo trouxeram mais de 382 kg de solo e rochas lunares. Estas amostras foram distribuídas a laboratórios de todo o mundo. No Centro Independente de Geocronologia de Berkeley, Califórnia, o geólogo Paul Genet estuda amostras de rochas lunares há 10 anos. O seu maior interesse são estes pequenos grânulos de vidro da superfície da Lua criados pelo calor intenso da queda de um meteorito. Os grânulos que temos analisado são pequenas bolas de vidro, parecidas com o magma que há na Terra, embora tenham arrefecido rapidamente e tenham tomado a forma de esferas de vidro, essencialmente uniformes. Porém, contrariamente aos grânulos encontrados na lava vulcânica terrestre solidificada, a ausência de gravidade da Lua produz grânulos maiores e mais redondos. Pusemos neste disco de cobre 145 desses grânulos da Lua. O disco será colocado numa câmara de amostragem que vemos aqui. Usando um sistema de aquecimento a laser para libertar os gases encerrados nos grânulos, Paul Genet procura indícios de radiação cósmica a fim de obter pistas relativas à idade e à origem dos grânulos. Os materiais lunares e outros que temos analisado apresentam indícios de terem sido bombardeados por radiação cósmica. Essa radiação não existe na Terra, porque a nossa atmosfera nos protege muito eficazmente dela. Genet apurou que os grânulos datam de há 3.900 milhões de anos. Esta descoberta elimina a possibilidade de terem se formado na Terra. O vidro mais antigo que conheço, em qualquer ponto da Terra, tem cerca de 165 milhões de anos. Portanto, a Terra, com o seu ambiente muito dinâmico, não tende a conservar estes objetos de vidro, enquanto que a Lua, que do ponto de vista térmico está morta, tende a conservá-los. Os resultados que obtivemos são prova definitiva de origem lunar. Posso dizer com toda a certeza que são provenientes da Lua. Mas nem estas provas abalam a obstinada convicção dos defensores da teoria de conspiração. As rochas lunares foram forjadas, como foi a história das imagens dos astronautas. A NASA tem um laboratório de cerâmica onde facilmente poderia ter produzido os 300 e muitos quilos de rochas alegadamente trazidas da Lua. Mas são os indícios que os astronautas deixaram ficar na Lua e não os que trouxeram para a Terra que poderão proporcionar a prova inabalável. Em cada missão bem-sucedida à Lua fez-se uma série de experiências. Mais de 30 anos depois da Apollo 11, uma delas continua a funcionar. O alvo lunar de raios laser. Houve duas importantes experiências. Uma foi um conjunto de refletores para refletir feixes de laser emitidos da Terra para a Lua. Pois a geometria destes refletores devolvia o feixe exatamente na mesma direção em que tinha chegado. No alto dos Montes Davis, no Texas, o Observatório McDonald continua a colher informações desta experiência. Em 33 anos ninguém apareceu, ninguém veio falar connosco. Jerry Wyant acolheria bem uma visita dos defensores da teoria de uma conspiração. Desde 1969 que a sua equipa dispara um feixe de laser para o objeto da experiência à média de 240 vezes por ano. É claro que foi no local da Apollo 11 que os Estados Unidos colocaram o primeiro conjunto refletor lunar. Por isso, disparamos um laser para este ponto e para outros 3 na Lua. Vamos ligar o laser e, passados poucos segundos, veremos o clarão. O laser atinge o refletor na superfície da Lua e é devolvido na forma de uma série de impulsos que a visão humana não detecta. Medindo o tempo que cada impulso de laser demora a regressar, os cientistas obtêm informações vitais sobre a posição da Terra no Sistema Solar. Esta luz não provém da Lua. Este clarão é a luz recebida pelo nosso telescópio. Este é o primeiro local em que o homem pisou a Lua.
A nossa busca da verdade revelou a resposta definitiva. Talvez seja por isto que os defensores da teoria de conspiração têm tão pouco a dizer sobre este assunto. É triste que os detratores nunca se tenham incomodado a falar com as pessoas que estiveram ligadas às missões. Decidiram que tudo era um embuste e nunca se incomodaram a falar connosco. No auge da corrida ao espaço, a União Soviética e a Alemanha Oriental tinham tecnologia para escutar as missões Apollo. Porém, os defensores da teoria de conspiração ignoram este poder de escuta e o silêncio dos grandes inimigos da América. Porque não perguntam eles aos russos? Os russos estavam em concorrência connosco. E se desconfiassem de que estávamos a forjar alguma coisa, teriam contado ao mundo inteiro. Sempre que alcançamos uma fronteira mais distante, há pessoas que contam histórias e outras que as envolvem em mito. Cristóvão Colombo foi ridicularizado quando descobriu que a Terra não era plana, mas sim esférica. Talvez todos os grandes feitos da humanidade estejam condenados a atrair o ceticismo e a controvérsia. Num milhão de anos de história da humanidade, ir à Lua, uivar à Lua, desejar a Lua, foram metáforas que designavam o impossível e então, subitamente, conseguiu-se ir à Lua. Mas penso que grande parte disto é vandalismo cultural. Vândalo cultural? Dessa gosto. Vou pôr um letreiro no meu carro a dizer: sou um vândalo cultural. Essa é boa. Tal como o impulso de desfigurar a Mona Lisa ou de gravar as iniciais do nome numa estátua, gravar as iniciais na face do programa Apollo é um impulso que algumas pessoas parecem ter. Como criar e disfarçar um embuste de tal magnitude seria um esforço enorme, para a NASA foi muito mais fácil construir um foguetão e pôr o homem na Lua. Versão portuguesa via satélite.